Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde os líderes e pastores se reúnem em torno de um texto e tentam entender com profundidade e autoridade o que esse texto está querendo dizer. Eu sou Marcos Botelho e eu vou conduzir nessa conversa da nossa série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. Vou começar pelo meu lado direito. Vitor Fontana, tudo bem? Beleza. Você lembra de alguma coisa que aconteceu numa festa ou numa reunião que ficou chatão pra você, que você fez e você falou, fiz besteira, falei demais? Foi num evento de empresa, eu tinha um contrato. Ih, vai ter nomes famosos. Geralmente quando Não, ele começa a falar da não vida tem. diante de Jesus dele, ele... Dessa vez Aí veio o Gal Costa. Aí veio o Gal Costa e falou, ei, Vitor! Teve uma vez que eu tomei uma bronca da Fafá de Belém, né? Eu lembro dessa vez. Então, Eu lembro dessa vez. Ele já contou aqui no Não, podcast. eu sei, mas vai legal como como se se você fosse estivesse lá. nunca. Eu lembro, eu ainda falei, pega leve, Fafá. Pega ela com o Vivi, Fafá. aí, mas nessa mesma empresa, a gente tinha um cliente que a gente estava prestes a perder o contrato. E aí eu fui em loco nesse cliente para dizer, olha, eu que estou tomando conta da conta de vocês agora, tentando fazer, né, a imagem melhor da minha empresa para a pessoa, né, que empresa que eu trabalhava. E aí, quando eu voltei, porque era em outro estado, quando eu volto, no dia seguinte, eu ligo para uma pessoa lá desse meu cliente para dizer, poxa, como é que foi a minha visita aí? Você acha que as pessoas estão um pouco mais calmas e tal? Ela vira assim para mim e fala assim, Vitor, foi ótimo, que bom que as coisas estão mudando e tal. Só uma coisa, quando você for embora, não se despede de todo mundo, não. Quem que você pensa que é para ficar dando tchau para todo mundo? Você é primo delas, parente? Vai embora, dá um tchauzinho e beleza. Não precisa ser simpático com todo mundo, não. Você veio aqui para trabalhar e para mostrar que vocês vão trabalhar e consertar o que tá ruim. Caramba, Eu não entendi, não. Caramba, mas você fez errado, então? Eu não sei até hoje, mas dizem... Você ficou dando 3 beijinhos em todo mundo? Então, pois é. Eu só... Na minha cabeça, eu só tinha sido gentil de ir... Mas é o gentil do Fontana. Que ele leu num livro, Como Ser Gentil. Abraça, pergunta da família. E a esposa? Ele tava com o CEO lá. E a esposa? Continua? Não, eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Dale Carnegie. Paulo, tudo bem? Tudo bom. E você, Paulo? Você já falou alguma coisa numa reunião, numa festa que você ficou? Eu prometo pra você, eu tô pensando aqui enquanto o Fontana falava, mas eu ainda não consegui lembrar. Não, Com certeza. Eu consigo te lembrar algumas. Se você quiser. Se quiser uma ajudinha. Caramba, cara. Eu tenho, se você quiser me lembrar, não tem problema não. Não Quer ir pro Gus? Não faria Gus, isso você já tem isso em mente? Freud fala que a gente esquece porque não tá preparado pra relembrar. Caramba, deve ser isso, cara. Ainda não me tratei o suficiente. Deixa o Freud saber que ele fala aí. Deixa o Freud. Mas, ó, se tem alguém que talvez falou pouco, é o Paulo. O Paulo é um cara que segura a língua pra ficar de boa. Não, Você peca por não falar, não é? Não, cara, eu acho que normalmente eu procuro não falar com medo de pecar. Então acabo falando pouco. Mas nunca acho que eu pequei porque não falei. Nunca? Não, Nunca eu vou aconteceu, lembrar, mas de repente eu lembro até o final. Tá bom. De repente eu lembro até o final. Você lembra, E aí, Gus? Gus, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Beleza? Eu devo ter várias aí, só perguntar para as pessoas ao redor. Né? Mas não sou muito conhecido por perceber essas gatas. entendi. Porque também Mas não lembra também, não? Ou tem alguma alguma não me fé? veio, sinceramente. Eu acho que eu tenho repertório e talento para lembrar várias vezes em que No eu falei seminário, alguma coisa que deu ruim. na sua formatura, Nossa. numa das pregações que você ficou muito à vontade. Aí Não? eu com certeza eu dei várias dessas e algumas delas eu nem percebi. Cara, eu dei lembrei de uma. bom dia pra cavalo demais na vida, mano. Falou demais. O que foi, Renato? Você também não deu nada. De repente o Renato se O Renato se manifestou numa manifesta? espontaneidade. Só na frente do Renato ele já pode contar mais. Fala o seu, Paulo. Não, eu lembrei de um aqui, assim, sei lá, talvez se for bobo. bestinho, eu vou ficar bravo. Não, sabe o nosso querido professor Kirchner? Sei. Então, lá no grande Seminário Estevão. Servo de Cristo,
o Kirchner, ele gosta muito assim, né, dos produtos Apple, né? E ele tem né, nessa época eu lembro que ele tinha o Mac dele lá e tal, que ele cuida muito bem e tal, e eu não sou muito cuidadoso às vezes. E eu fui mostrar para ele uma coisa que estava no meu computador, e eu botei o meu computador em cima do dele para mostrar. E eu lembro que ele falou: Paulo, não faça isso, por favor. E tinha gente do meu lado, junto comigo, porque era um trabalho em grupo. E eu lembro que, assim, o pessoal viu que eu fiquei muito constrangido. E ele falou isso meio que alto, assim: Paulo, por favor, não coloque em cima do meu computador o seu computador. E eu me senti, aquilo ali, eu me senti mal. Eu falei: cara, mas é óbvio, por que eu fiz isso? Também, era melhor não ter contado. Também... É muito. Vocês são muito idiotas. É que assim, conhecendo o Estevam... Vocês sabem, Por isso que eu imaginei que vocês conheceriam. E ele é muito querido. Então isso me deixou assim... Caramba. Não, eu fico ofendido de você ficar contando essa história como se fosse... Você achou muito leve esse? Vai ser tão legal, né? Não, eu não tenho nenhuma. Posso adicionar um pouco de xenofobia? Aí fica um pouco mais pesado. Ele é alemão? Ele é alemão, era isso? Ainda bem que foi você, não fui eu. Mas eu tava pensando aqui. Na minha história, por exemplo, o que é legal da minha história que eu não contei? É que a empresa que eu fui visitar era em Curitiba. Steve, tudo bem? Tudo bem. Você, depois disso aqui tudo que você ouviu, você já teve alguma reunião, alguma festa que você falou alguma coisa e falou: não devia ter falado? Já, várias vezes. Steve, eu lembro de uma sua, mas não vou falar não. Caraca, mano, que vocês... Foi com os adolescentes. Você tá falando errado. Agora essa sua história de interromper ele. Você lembra que a gente tava ele? fazendo os exercícios na sala da mãe do César? Esse eu lembro. Aí é mesmo. Que você derrubou alguma coisa, quebrou. Esse foi... Aí eu, de repente, eu levantei o braço e quebrei uma prateleira de vidro. Tipo assim, né? Nos primeiros instantes que a gente tava na casa da pessoa. A mãe ainda tava assim, uma avó, né? Não quero ver, cara! Uma prateleira de vidro. Alguém se machucou, não? Não, sou eu, né? O meu orgulho foi machucado. Eu lembro do Paulo contando essa Não, história. mas ele ficou roxo. Eu lembro. Não, agora eu fiquei com dó. Porque eu me coloquei no seu lugar. Eu ficaria A gente apaga, assim, meu. Tá comprovado que as nossas Eu tinha esquecido. a gente deleta, mas os outros não esquecem. Quer ficar com essa? Quero. Tá bom. Já basta. Já doeu demais. Já cumpriu o objetivo. Gente, vamos para uma história, então, que é exatamente isso. O cara falou... Na verdade, ele não sabe mesmo se ele falou, se pensou alto, e aí Jesus roubou Pensou no jogo. alto. E pensou, nada. Eu acho que quando fala esse negócio, falou pra si mesmo, ele tá dando aquela cochechadinha. Ou ele tá assim, sabe aquele pensamento que tá tão óbvio que o cara tá pensando? É que o texto, assim, para contextualizar as pessoas, o texto diz que essa pessoa disse pra si mesma. Aí se esse disse pra si mesmo foi em voz alta, em voz baixa, a gente não sabe. A voz e você acha que ele resmungou? Mas eu acho que a voz é o que menos importa. Eu acho que a sobrancelha. Quando ele disse pra si mesmo, eu não gosto de achar assim, aí Jesus leu a mente. Não, tá tão óbvio que ele disse pra si mesmo, o corpo falou o seguinte. Jesus leu body language. Mas não é só Jesus, todo mundo que tá aqui... Mas olha que interessante. Até porque Jesus nem tem nada de especial, os outros também notaram. Não, exatamente. Tá aqui, não sei se você 100% homem. Né? 100% homem, é o Espírito Santo que revela. Isso aí, velho. Imagina, né, a cara que o cara faz, assim, olhando a expressão, tipo... Não Quem é tá no isso. YouTube pode ver, né? Assim, você faz aquela... Vamos lá, vamos para o texto de Lucas, capítulo 8... 8 não, 7. 7. Versículo 36 em diante. Vamos? Vamos. Quem pode ler? Quem? Quer que eu leia? Eu lembro de um coreano chamado Ken, que era muito legal, que a gente falava assim. E é verdade isso. Quem pode orar aí? Daqui a pouco eu tava olhando assim, o cara... Senhor Jesus. É verdade, não é uma piadinha. É o Ken, eu ainda falo... ele é presbítero da igreja do Ariovaldo Ramos. Te falo, é Ken. Cara, nossa, ruim. Ele se sentia super prestigiado sempre. Mas toda vez a gente falava, quem pode orar? Ele sempre falava, de novo. Muito bom, gente. Vai lá, lê. Fontana. Vamos lá. Traduzindo do grego imediatamente, igual o Kirchner faz. Já que a gente tá falando do Kirchner. Eu tô na NVI, vai ser na NVI mesmo. Já que o Kirchner foi o revisor exegético Tá bom. do Novo Testamento da NVI, vai ser ele. Com
O computador é atrapalhado pelo Paulo, inclusive. Caramba, já pensou, mano? Esse computador, que preciosidade que não é? O que tem ali de revisão? Pois é, você viu? Gente, vocês estão entrando em surto. Desculpa. Vocês estão entrando em surto. Para, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou ter um pouco de dificuldade de ler agora, mas vamos tentar, vai. Convidado por um dos fariseus a jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Legal, vamos entender um pouquinho, antes da gente entrar nessa história, que é uma história, aqui são 2 encontros, né? Assim, um encontro de Jesus com essa mulher e com esse fariseu, né? Certo? Mas vamos falar um pouquinho do contexto, vamos entender Lucas de novo aqui, vamos relembrar um pouco do contexto de Lucas e o que ele traz de diferente no seu relato sobre Jesus dos outros evangelhos, né? Então, a gente pode primeiro trazer que Lucas, ele é um cara que sempre foca nos excluídos, né? E desses excluídos, você sempre vai ter histórias selecionadas por Lucas para falar de samaritanos, estrangeiros, para falar de pobres, pessoas miseráveis, para falar de crianças, os relatos de crianças são bem comuns, e para falar das mulheres. Então ele sempre não, mas na maioria das vezes ele faz essa inversão, bota a mulher como alguém que está fazendo algo correto e um religioso ou um fariseu ou alguém poderoso que está fazendo algo que acha que é correto, mas não está correto, né? Os fariseus eram conhecidos por isso, né? Isso é interessante. Mais alguma observação que é relevante da peculiaridade de Lucas com essa história? Essa história aqui, para mim, é um dos episódios em que Lucas traz aquilo que a gente chama de uma cristologia mais alta, né? As pessoas geralmente associam os evangelhos sinóticos à dimensão terrena do ministério de Jesus como homem, né? E aqui é uma das dicas de Lucas na direção de uma figura mais divina de Jesus. E nos 3 evangelhos sinóticos, Lucas é quem faz isso com mais frequência. Isso acontece também em Mateus e Marcos, mas Lucas é aquele que faz isso com mais frequência. Então, Jesus acabou de ter um encontro dele com João Batista aqui no Evangelho de Lucas,
E logo depois desse encontro já existe uma diferenciação entre Jesus e João. Se existe uma dúvida de que Jesus é profeta, nessa passagem Jesus não se mostra profeta, ele se mostra mais do que isso. Ele se mostra alguém que perdoa pecados. No capítulo seguinte, Jesus vai acalmar uma tempestade. Isso é mais do que meramente o que um profeta faria, ou mesmo alguém que perdoa pecados. Mexer com o fenômeno climático é coisa de divindade no Antigo Oriente, né? Aí mesmo, perdão de pecados para o judeu, né? Não, perdão de pecados é quase paralelo ao que teria poder sobre os elementos, né? É próximo. Porque o profeta às vezes ainda tinha isso, vai chover, sei lá, né? Deus mandou o profeta Elias falar, vem pra cá, faz aquele, né? Põe a mão ali, o tamanho da nuvem, chover, não chover. Mas essa de perdoar pecados parece que é uma ênfase bem divina, né? É uma ênfase bem divina, sem sombra de dúvidas. Não que as outras não sejam. Não que as outras não sejam. E nas duas acontece o mesmo fenômeno, que é quem está olhando ali fazer a seguinte pergunta: quem é esse? Isso é legal. Quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse que até os ventos e as águas obedecem às suas ordens? E depois ele vai ressuscitar uma menina, né? Ele Exato. vai poder sobre a morte, né? Aqui também, ó, do Gadareno. No capítulo seguinte. Isso. Então tem essa coisa também do quem é esse que tem esse poder, essa autoridade sobre os espíritos imundos também. Não só para curar, mas... E dependendo de quem lê, né, da perspectiva de quem lê, dá para a pessoa dizer quem é esse que lê pensamentos. Que, embora a gente possa, né, considerar, a gente estava falando sobre isso antes de entrar, que Jesus, na verdade, pode ter percebido, pode ter sido algo perceptível para todo mundo na sala, o desconforto né, do fariseu. Mas, enfim, eu lembro de eu olhando para esse texto mais jovem e pensando, caramba, o cara pensou consigo mesmo e Jesus já se virou para ele e falou: Deixa eu te falar uma coisa. Só uma coisa do contexto literário aqui. Ele comprova bem o que a gente estava falando sobre as características de Lucas, né? Capítulo 7 começa com o centurião e a sua fé, ou seja, um estrangeiro. Uhum. Depois você vai ver Jesus ressuscitar o filho de uma viúva, uma mulher, então, sendo aqui a protagonista. O texto que a gente leu. Depois você vai ver o Gadareno, um estrangeiro ali, né? Vamos dizer assim, apesar que é dentro de Israel, mas é de um local de estrangeiros. Aí você vê a mulher com fluxo de sangue e a menina também recebendo. Então, assim, você vai ver, assim, pessoas e mulheres improváveis sendo protagonistas em todo o contexto aqui. Ou estrangeiros, ou as mulheres sendo protagonistas nessa história. Que pode ser até surpreendente que ele está aqui na casa de um fariseu, que é uma pessoa provável, né? E é interessante que a gente, por exemplo... Isso enfatiza o contraste, né? Só falou do fariseu, que é uma pessoa provável, porque da casa dele acontece... Quando a gente, outra coisa, quando a gente pregou sobre Zaqueu, o Simval falou lá na frente, sobre Jesus entrar nas casas, né? E é interessante. Aqui a gente vai ter mais uma prova aqui. Então, Jesus entrava em todo tipo de casa, né? Nessa aqui, ninguém está estranhando que ele está numa casa de um fariseu, né? Aliás, que legal que você está na casa de fariseu, você está na casa de uma pessoa honrada. Vamos lembrar de novo. Isso eu acho que a gente sempre tem que falar algumas coisas sobre isso, que fariseu, no contexto bíblico do Novo Testamento, é um cara respeitado. Não é um fariseu, ninguém... ele está na casa de um fariseu. Não tem isso. A gente tem essa impressão hoje porque a gente já foi influenciado pela própria Bíblia. Então, fariseu, para hoje, é sinônimo de alguém hipócrita, de alguém que quer fazer uma pegadinha com Jesus, ou até mesmo de um assassino que está conspirando contra Jesus. Ou mesmo na leitura natural do texto, a hora que a palavra fariseu aparece, mesmo que não venha todas essas imagens na nossa cabeça, instantaneamente vai vir na nossa cabeça: opa, apareceu o antagonista aqui. Uhum. Jesus já deu umas lições nesses caras, né? Se apareceu o fariseu, é porque esse cara é o que está contra Jesus.
E aí causa até um certo estranhamento, porque, poxa vida, ele foi comer na casa do cara que é contra, e o cara que é contra realmente chamou. Porque estar na casa do fariseu é absolutamente normal, corriqueiro, comum, o que se espera. Tem um livro que eu li, um tempo atrás, chamado Queridos Fariseus. Eu ia até olhar aqui se era esse nome. É de um judeu escrevendo sobre a história dos fariseus. Aí vai desde antes de Jesus e depois para bem depois. E uma coisa interessante sobre farisaísmo é que entre os fariseus era muito comum eles se auto-testarem. Assim, então, assim, a gente tem um acordo que do nada você vai fazer um teste de perguntas e quando você desafia, quase assim, vamos ver se você está pronto. Aí eu faço 1, 2, 3 perguntas, ou faço uma pergunta e você tem que estar pronto para responder. É o que é. É mais ou menos isso, é para ver se porque tá na afiado. teologia farisaica ele tem muito isso. Nós temos que estar pronto quando o Messias chegar. Então, às vezes, e esse autor, ele estava defendendo a categoria. Esse autor estava dizendo que quando a gente lê, principalmente Mateus, mas você tem outros evangelhos também, quando a gente lê na texto, e colocando Jesus à prova, a gente já fala assim, é pegadinha. Olha o cara do mal. Ele vai falar que isso é muito comum entre o farisaísmo. Ou seja, quando o texto fala colocando à prova, ele está dizendo assim, quero ver se você realmente está pronto para o que você está se autoproclamando ali. Então, ele... Ainda mais um rabi, né? Alguém que era considerado um tipo de mestre por alguns, né? Nem todo fariseu ele é mestre. Então, mas entre eles já era... Então, é lógico que tá tem textos que claramente... Aí o autor até explica. Jesus percebendo que a intenção deles era isso, e aí Jesus fala, não vou responder. Ou Jesus fala, só respondo se você me falar quem deu autoridade a João Batista e tudo mais. Mas tem várias vezes que os fariseus estão assim, se a gente não fiscalizar, a gente vai... Nosso nível vai cair. Nosso nível vai cair. Entendi. Então, assim, para esse autor, ele diz assim, os fariseus muitas vezes perguntavam para Jesus, ou considerando. Se eles nem considerassem Jesus, nem perguntariam. Entendi. Então é interessante a gente... Isso me ajudou a quebrar algumas coisas dos fariseus. E quando o texto fala que Jesus está na casa de um fariseu, o primeiro público está... Não sei se o primeiro público, isso é que foi escrito 30 anos depois, já estava uma... Mas assim, o contexto de Jesus é algo super bom, que bom. Então, ele está no lugar certo, ele está entre pessoas sérias, pessoas respeitosas, pessoas que não são... Tanto que essa versão de defender os fariseus, não, mas de esclarecer, muito do que vem do judaísmo, né? Do judaísmo moderno, ele vem desse movimento, né? Moderno que eu quero dizer assim, dos rabis hoje, né? Os rabinos. Tem muita coisa que vem dessa época, né? Assim, que os fariseus contribuíram com isso. Então era uma coisa honrosa. Outra a coisa... literatura judaica fala do fariseu. Outra coisa para a gente também gastar um pouco nos fariseus, os textos de fariseus que são achados no Segundo Templo, eles não são conclusivos. Eles lidam bem com opiniões contrárias com uma tranquilidade que a gente não encontra nos textos ocidentais. Exatamente. Isso é uma coisa interessante de se ler, por exemplo, no Talmud. Quando a gente Você fala... tá abrindo o Talmud? Não, não tô. Tá. Mas assim, mas assim... No coração dele, ele tá. Não parecia que você ia ler, você tava olhando assim. Não vou. Mas assim... Eu tô de prova que não é isso que ele fala. Eu tenho medo. Não tenha. Tá vendo Bolsa de Valores. Seguinte, Não, mas fala, seguindo. Quando você abre o Talmud para ler, embora seja um documento posterior aos fariseus, mas os fariseus contribuíram muito para a formação do que foi o Talmud alguns séculos depois. A gente vai encontrar... O babilônico? Um compilado... Desculpa. Mas é isso mesmo. A gente vai encontrar um compilado de discussões entre rabis, de discussões entre mestres. Nos domingos que se passaram, você pregou sobre camelo e buraco de agulha e você mencionou que algumas fontes hebraicas trazem a passagem de um animal maior no buraco de agulha, no caso o elefante, e a gente encontra isso no Talmud hoje, Beracot 55.
né? É mais Foi de fácil. cabeça, gente. Eu garanto. Toma vocês. É mais fácil um elefante passar no buraco da agulha do que esse tipo de sonho ser um sonho premonitório. É a expressão que está passagem. sendo, a expressão que está sendo utilizada ali como uma figura de linguagem que recorre à hipérbole, né? Então é mais fácil um elefante Você tá dizendo, é passar... impossível É impossível. esse sonho ser... Todo o capítulo é sobre sonhos premonitórios. Quando quase, que um sonho... é quase assim, nem que chova canivete. É Isso. Nem que a vaca tussa. Isso aí. Essa- Essa é a ideia. Mas e sobre, porque isso é sobre o mundo dos pensamentos dos fariseus, né? Isso. Mas na prática, parece nos evangelhos que eles julgam muito, né? Isso vem da vontade de não se contaminar. É isso? E eu acho que tem um pouco das duas coisas. Sim. Então, o universo plano de fundo farisaico ajuda. envolve, sim, um juízo a respeito do que é certo e do que é errado, daquilo que adia ou adianta a chegada do Messias. Agora, o fato deles discutirem, você encontra nos documentos. Então, esse capítulo, por exemplo, do Elefante no Buraco da Agulha, é o capítulo inteiro, eles discutindo, rabis com opiniões diferentes, quando que um sonho é profecia e quando que não é. E aí você olha as opiniões, é um contradizendo o outro, às vezes de modo até agressivo, mas está tudo lá no mesmo documento compilado por eles e tudo muito numa boa. E eles não fecham veredito. Então esse ganhou no argumento, é esse que a gente Não. vai seguir. Não, você tem que saber lidar com essas É opiniões. diferente da e lógica grega, né? De tese, diferente. de antítese, de síntese, Agora, né? Então, é verdade também que alguns grupos observam os fariseus com bastante cautela e alguns são até agressivos em direção aos fariseus. Então, se pegar, por exemplo, se de fato existe uma comunidade de Qumran, se houve mesmo uma comunidade de essênios ali em Qumran, ainda existe quem desconfie da existência da comunidade, mas o pessoal lá do Mar Morto, dos manuscritos do Mar Morto e tal, se você acha que Jesus é, de alguma maneira, agressivo com os fariseus, você precisa ver o que os caras escrevem lá no documento de Damasco, que é uma das principais regras comunitárias da comunidade de Qumran. Na regra de Damasco, os fariseus, eles não são hipócritas, assim, tipo, exige mais de quem eles cobram, mas eles mesmos não fazem. É assim, usam o inocente para conseguir poder. É uma parada, é uma denúncia muito mais enfática do que aquilo. os próprios que aparecem na escritura, você tem um conflito dos fariseus e dos saduceus, né? Por exemplo, Sim. em relação à ressurreição. Então, tipo, dá para entender que tinha um clima meio de guerra Tensão. entre eles ali. Agora, deixa eu explicar uma coisa para quem está nos ouvindo. Você quer falar mais alguma coisa? O que eu ia dizer é o seguinte, fariseus, eles são vistos em boa ótica e má ótica, dependendo de quem você pergunta no primeiro século. Agora, a maior parte da população parece ter os fariseus em altíssima conta. Ok. E o que eu quero trazer para você que está ou nos vendo ou nos ouvindo, por que a gente estava dizendo? Diferente do autor que eu citei, que eu nem citei o nome, que eu não lembro, que ele fala que ele estava defendendo os fariseus, não estamos defendendo os fariseus. Os fariseus é um caminho errado que a Bíblia vai ensinar e de hipocrisia. Só que a gente primeiro precisa se desfazer dessa visão para ter uma visão do primeiro século, para próxima do que a aconteceu. Bíblia nos mostrar que esse caminho é um caminho errado. Sim, é verdade. Porque se a gente chega já com esse pressuposto, a gente não lê o texto. A gente não é surpreendido pelo texto. A gente não fica... Caramba, a gente já entra nessa história, que é o que o Fontana falou. Então esse é um antagonista. Esse aqui, ele vai ser o mal. É o do mal. Mas ninguém tá sabendo que ele é do mal ainda, assim. Essa é uma história que vai ser... Quem é do mal é a mulher. Que é do mundo, naquela que lógica. que fez coisa errada, que se tá naquela situação foi porque não foi uma boa esposa. Eu sei que é estranho eu falar isso, mas é esse o Pensamento da pressuposto época. que tá colocado e que Jesus vai reverter. Senão fica parecendo que, assim, todo mundo faria isso. Jesus só tá fazendo o que eu e você faria. Não, a gente é o fariseu ou a gente é o cara que tá elogiando o fariseu. E para pontuar nisso, nesse texto, dessa forma mais neutra, né? Mas uma coisa que era certeza é que o fariseu era uma pessoa que estava preocupada com santidade. Isso é importante. Isso. Então, todo esse zelo, toda a discussão era por causa de santidade. Então, ali vai ter esse contraste quando entra uma mulher, que o próprio texto anuncia a entrada dela como chegou ali uma mulher oposto de santidade. Não, Antes isso é de Jesus, interessante, né? antes mesmo de Jesus, do cara ter o pensamento,
o próprio texto já fala, entrou ali uma mulher pecadora. E é interessante que até hoje a gente tem assim, entre pastores, tudo para alguns pastores é santidade. Não, mas isso é injusto socialmente. Não, tem que ver se é santidade. Igual a música que a gente falou lá do Zaqueu, que no final das contas fala que eu quero ser santo, mas a música, a história em si está falando sobre justiça, sobre dinheiro. Por outro lado, tem outros pastores que tudo é justiça. Santidade não é uma pauta que... Não, você viu que santidade, esse negócio de pensar santidade deu no farisaísmo. A gente tem que ser justo socialmente. E no Antigo Testamento é claramente essas duas ênfases, né? Então, você não fala uma coisa sem ser outra. Você tá junto. Uma coisa tá Ok, vamos lá. E aí, ele entra numa... a situação mostra que ele já está dentro de uma casa para jantar. E é interessante, né? Lucas, ele é um mestre nas narrativas. A gente já percebeu isso na nossa série. No storytelling. Que a história, ela começa de um ponto. É tipo aqueles filmes que a história começa de um ponto que a pessoa já está no risco de vida e depois volta para contar por quê. Então, ele está na casa de um fariseu que uma mulher soube, invadiu e começou a atrapalhar esse papo. O texto nem fica explicando isso, se essa nem, mulher mas era desconhecida do dono. Nada. E assim, a gente tem... Podia ser alguém até da família do cara, que já circulava por ali e falei... Isso é uma coisa que uma vez eu li, talvez vocês possam me ajudar, que é isso também. As casas minha eram... sobrinha... As refeições eram feitas fora da casa. Né? Tinha muito disso. Por isso que de vez em quando invade gente, tá todo mundo vendo, que era assim, como se fosse num terraço. E aí eu, estudando as casas da época, eram muito pequenas, né? Você dormia no segundo andar, não era uma coisa muito às vezes alta. você dormia no segundo andar, embaixo tá os animais para dias ou frio ou tudo. Então, assim, dentro de casa era um curral, e que em cima você dormia, e aí você tinha uma despensa e um lugar para preparar a comida. Às vezes, então assim... a gente não sabe como é que tá aqui, mas ele tá na casa, mas não tá. Ou tá no lugar... Mesmo no ambiente urbano, é muito mais parecido com o rural. E no rural, as coisas acontecem do lado de fora, né? E aqui a gente tem que lembrar que a gente está na periferia do mundo, né? Então, isso aqui não é Roma. Isso aqui não é Corinto. Você imagina aquela coisa totalmente urbanizada, totalmente, né? Então você tem povoados, concentrações semi-urbanas, algumas concentrações urbanas de fato. Agora, essas concentrações urbanas de fato não é a concentração cosmopolitana da época. São cidades do jeito que dá. E aqui, no caso da narrativa de Lucas, a gente ainda está na Galileia. Né? Mais ainda, então, afastado. Exato. Não é Jerusalém isso aqui. Interessante, muito bom. E dentro da Galileia não é Séforis. Agora, essa mulher aparece com um vaso... com perfume, né? Não sei se é um vaso, um vasinho, mas... aliás, uma coisa que atrapalha a nossa interpretação é porque a gente tem várias versões dessa história que fica na discussão se é a mesma pessoa, se não é, porque tem muitas diferenças e propósitos diferentes dos evangelistas. Então, a gente nem vai considerar nenhum outro texto. Mas, em si, perfume é caro. Sim. E isso aqui, essa mulher, a gente não sabe como arranjou, mas ela decidiu gastar essa pequena fortuna aqui aos pés de Jesus. E aí mostra que ela fica na parte de trás, como se fosse assim... ela veio meio que por trás fazer o negócio, pegou Jesus, na minha cabeça, assim, quase que pegou desprevenido. E ela unge os pés, lava os pés e ela entra num surto. Num surto de choro, de lamento. E... mesmo sendo uma palavra de julgamento do religioso aqui, provavelmente ele não está mentindo. Porque o próprio texto fala... Porque o texto fala que muito foi perdoado também. Sim. Não, até pelo exemplo de Jesus. Ou seja, essa mulher, ela tem uma vida promíscua. A gente não pode também... Assim como a gente teve que... promíscua ele não afirma, né? Mas, enfim, aí tem que ver... Não, pecadora Sim, isso. Pecadora Pecadora não é o sentido calvinista. Todos nós somos não. Eu sou pecador. Pecadora é alguém que visivelmente vive tá contra as regras morais. E abandonou qualquer vontade de corrigir isso. Então, assim... Isso significa, né, que o desconforto que ela causa certamente não é só no fariseu. Assim como a gente tem que... Todo mundo que está ali. Assim como a gente tem que desconstruir a imagem do fariseu,
para depois construir, a gente tem que desconstruir, porque ela tem razão, como Jesus defende, a gente quer já aliviar. Aham. É igual Raabe ser sempre lembrado como uma prostituta. Não desconstrua isso, porque se você desconstruir isso ao longo da história, lembrando de tradições orais, você vai perder o poder da história. Se a gente tirar essa história. Então, assim, às vezes Se ela choca for a gente... só uma mulher injustiçada pelo Isso. julgamento, aí não tem tanto peso que realmente tem. Exatamente. Que é diferente, muito provavelmente, da mulher samaritana de João 4. Que ali nenhuma vez quis dizer que ela era pecadora e tudo mais. Ali Nesse sentido de... Nesse sentido, aqui tá deixando claro, e até o exemplo de Jesus está dizendo. É lógico que Jesus está fazendo um exagero, mas ele está dizendo, ó, alguém que deve 10 vezes mais, quem você acha que vai ser mais grato, né? E ela tá, assim, num ato de adoração, ou seria o quê? O que vocês entendem que ela tá fazendo antes da gente... Muito legal isso. Porque Jesus trata no final ela igual vai tratar da mulher do fluxo de sangue depois. Igual vai tratar a tua fé, salvou. Parece que ela entende que com Jesus ela pode estar, né? Ela pode estar perto dele. E com os fariseus, talvez ela nunca poderia estar. E aí com Jesus ela entende que sim. E tem eu acho que tem um contraste com o pensamento do fariseu que é descrito, do pensamento duvidando da autoridade de Jesus, né? Porque se esse cara fosse profeta, então ele tá meio que desvalorizando, digamos assim. Ele não é. Por isso que isso para mim reforça essa grande tese coisa. de E que ela tá de reconhecendo. que ele não verbalizou. Uhum. De que ele só pensou assim. Porque ele não falaria isso em... tipo assim, ali nesse contexto, É. aparentemente, né? Mas... E mas o contraste dela reconhecendo que tinha ali alguém muito especial, né? Que merecia algo que choca a todo Mas mundo. é interessante que a gente geralmente pensa o seguinte. Tirando a autoridade, alguém dando toda a Olha autoridade. só, esse religioso, eu vou a partir de agora chamar de religioso, que eu acho que dá mais conexão com a gente. Esse religioso, ele tá achando... Se Jesus é profeta, lógico que ele é profeta. Mas é quase que assim, na minha visão aqui, vou ir para outro caminho aqui. É quase como Jesus falando, você tem razão, eu não sou profeta. Talvez um profeta não deveria fazer isso mesmo. Mas eu estou muito além. Eu vou perdoar pecado. Exatamente, eu sou sacerdote. Não, Eu sou não, o que eu quero dizer assim, sobre figuras. Sim. São figuras. Quem perdoa pecado é lá no templo, é Deus, sim. mas é através do sacerdote. Tem um local para Mediador isso. de perdão. Tem um mediador, tem um cara. Você tá achando que eu sou profeta, mano? Você não tá nem... Que vergonha você que não sabe nem quem você chamou para estar na tua casa. Agora tem uma coisa irônica aqui. Tem um plot um pouco irônico aqui. Um dos temas de fariseu é chegada de Messias. Sim. Aqui ele não está questionando o Messias, aqui ele está questionando o profeta. Até na questão da santidade, tinha a ver com isso. Você vai atrasar ou vai adiantar a chegada do Messias? Precisamente. Tipo, se a gente foi para o exílio porque a gente foi idólatra e pecou muito, como que o Messias vem e tira a gente do exílio? Quando a gente é santo o suficiente para que ele venha. Não, e digo mais, essa aí que acabou de entrar... É uma que está atrasando. É uma das que está atrasando. É Por isso causa aí. dela que nós estamos aqui, sem Messias. E aí, quando... Assim, o paradigma que o fariseu muitas vezes usa para pensar isso é baseado no livro dos 12, no rolo dos 12, que são os profetas menores. Os profetas menores têm como tema central um negócio chamado Dia do Senhor. E essa ideia de Dia do Senhor dos profetas menores é a ideia de quando o Messias chega para botar ordem na casa. Justiça, e no caso... Exatamente. E no caso específico da ideologia farisaica, interpretando o rolo dos 12, como que o dia do Senhor acontece diante do que Roma tem feito, diante do império. Então, é um dia de juízo. Quando você olha para os profetas menores, você tem talvez a base mais sólida para uma interpretação de um Messias mais bélico do que em outros profetas. O que no grego acabou a palhaçada, né? Isso, que na literatura grego intertestamentária está profundo. cheio, que na literatura intertestamentária está cheio, mas que quando você olha para Isaías, quando você olha para Jeremias, essa figura messiânica já não é assim tão beligerante, embora tenha juízo também. Ponto.
Então, essa ideia de dia do Senhor está muito frequente. Quando você vê um fariseu falando de profeta, geralmente ele tem os profetas de maneira geral, mas tem o livro dos 12, o rolo dos 12 na cabeça. Tá. E aí, esse cara vem e faz a seguinte afirmação: profeta com prostituta não rola. E aqui parece ter uma fina ironia de Lucas. Como que o rolo dos 12 começa? Muito interessante. Começa com Profeta Oséias. e prostituta. Começa com Oséias. Então, assim, a ideia de Oséias e Gomer ali. Nossa, interessante. Quem é e talvez a pergunta, quando se está diante de um fariseu, de alguém que se pensa vivendo ainda no exílio, é assim: quem é a prostituta? O povo. Vamos começar a coisa de onde tem que começar. Quem é a prostituta? O próprio Israel. No livro dos 12 é o povo. Então, Mais que isso, em Oséias, fariseu, deixa eu te lembrar um negócio. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Porque tu, sacerdote, me rejeitaste, eu também o rejeitarei no dia do Senhor. nossa. Fariseu, não é tudo bem. Você gosta de profetas, né? Dos 12, né? Você gosta dos profetas menores. Então deixa eu falar deles, né? Tem um lance aí do tipo assim, ela é o povo, você também. Mas se o povo ele está longe, quem é o responsável por isso? O mestre da lei, você que ensina, me diz aí, quem que o profeta menor Criticou. Quem que ele estava dizendo que era o responsável por essa prostituição? Verdade. Você que ensina, me diga. Cara, e obviamente o Oséias está dizendo, o responsável é quem ensina. Então, num certo sentido, Jesus é muito terno ao dizer assim: olha, você tem pouca coisa para ser perdoado, viu? Você tá tão bem se na for fita, julgar né? pela tua régua, que é a régua do livro dos 12, você tem mais a ser perdoado do que essa moça, tá? Interessante. Não, e eu acho que é interessante também que Jesus está trazendo, ou a história está trazendo, uma cegueira desse religioso. Então, assim, quando Jesus vai contar essa historinha, uma parábola muito resumida aqui, que ele fala que tinha duas pessoas que deviam, uma devia, vamos supor, 2 meses de salário, então você tinha lá 5 mil reais, e o outro devia 10 vezes mais. Essa coisa financeira, os fariseus também eram conhecidos por... Ele sabia muito. E, de novo, esse negócio dos 10%, né? Na conta da história de Jesus, né? E aí ele fala assim, cara, dois deviam. E o cara percebeu que nenhum dos dois ia ter condição de pagar. Então já mostra uma coisa. Você tá falando dela, mas você não tem condição de pagar o seu, mesmo sendo pouco, entre aspas. Lógico que Jesus está fazendo... Você acha que é pouco, né? Então, assim, ainda que o que Jesus você acha... nenhuma vez fala isso, que você acha que é pouco. Ele nem trabalha com isso, ele só trabalha que se for pouco, e talvez seja, você não consegue pagar. Ainda é muito. Ainda é muito. Essa é a parada. Não como você não está enxergando como é, mas você não consegue pagar. E aí, o que me intriga é o seguinte: como Jesus vai desmascarar o jeito que ele não sabe quem ele chamou para entrar na casa dele. Ele fala, cara... E aí ele vai fazer esse contraponto entre como ele foi tratado por esse religioso e como ele foi tratado por essa pecadora. É um contraste, né, cara? É contraste gritante. É um exagero. Até eu acho, eu não sei se realmente... mas é um exagero assim de muito mal educado. Ou esse cara... Eu não entendo por que esse cara não deu nada para Jesus lavar os pés. Nossa. Cara, é assim... Isso é... que ele... Será que ele estava distraído? Eu tento entender o que estava acontecendo, porque... Quase como assim, Jesus não era nem para você estar sentado mais aí. Esse cara te distratou. Tem ternura, esse né? cara de Jesus, por outro lado, esse cara te distratou ele não deixa barato. Desde o começo. E a gente só descobre no final da história. Esse que é o legal. Por isso que eu tô falando. A gente entra numa história, tá no meio de uma situação que tá claramente quem é o mocinho, quem é a pessoa que precisa...
E aí vai revertendo, daqui a pouco você fala assim... Por isso que a misericórdia de Jesus, você só entende no final, entre linhas. Você fala, o que você ainda tá comendo com esse cara, Jesus? Esse cara tá te distratando. E Desde o Jesus começo, traz e ainda ele questiona no próprio final traz quem isso é à você. tona. É. Eu sabia que já não ia ser boa coisa. Ainda bem que eu nem dei meu óleo pra... Nem lavei o pé dele. Entre aspas, né? Quando eu vi que ele nem percebeu a pecadora, aí eu tô assim, eu tava intuindo bem. Como se ele já achasse que Jesus não era profeta nem tipo nada. Assim. Confirmou minha tese, né? Ainda bem que eu não gastei muito com ele. Né? É. Aí Jesus pega exatamente, né? Independe do que ele sentiu. Porque assim, o que Jesus... Eu não sei tantos costumes, a gente vai sabendo mais pela Bíblia e por alguns textos, mas o que esse cara fez, você não deve fazer nem com uma pessoa normal. Ele distratou. É uma coisa... E aí ele vai fazendo esse contra... Quais são os pontos aqui? Eu não lembro direito. Ele fala assim, eu entrei aqui, você não me deu nada para lavar meus pés. É o tanto que ele não vê contrastado com o tanto que ela vê. Né? Exatamente. A respeito de Jesus, né? E aí um fariseu, ele se orgulha muito de estudar e ver as coisas. É, do que ele sabe. Ele sabe, ele tem a visão teológica. que ele conhece. Ele tem a visão messiânica. Se alguém vai reconhecer o Messias, Sim, antes de todo mundo, com somos certeza nós. É o fariseu. Então, por isso que a gente questiona. Me empenho por isso que a pra gente isso. sempre fala assim, vamos ver se você está pronto. E aí Jesus fala, você está tão não pronto, você está tão despreparado, meu amigo, que essa mulher está muito mais preparada que você. Essa mulher já entendeu e você está questionando se eu sou profeta. Então, ele faz isso contra o óleo dela, né? Depois ele fala do beijo de saudação que os judeus dão. Depois Paulo vai até falar, ó, cumprimente as pessoas com um beijo honroso, né? O ósculo santo. E aí ele fala, e ela não para de beijar os meus pés, né? Então, e aí tem uma coisa que, assim, eu até entendo esse fariseu naquele contexto, porque, assim, unção não é uma coisa trivial na antiguidade, tá? Uma mulher cuja profissão, que parece ser ela uma pecadora, pode ser que ela seja adúltera, pode ser que ela... Mas o texto dá a entender que ela é prostituta, né? Ela vai lá te ungir. A gente está culturalmente muito distante desse negócio. Uhum. Mas a conotação que geralmente alguém espera quando isso está acontecendo é que depois vá se concretizar de fato um encontro romântico, para usar um eufemismo aqui. Verdade. Tá? Então, você pega, por exemplo, Homero, na Odisseia, ele narra um episódio de Laerte é um dos argonautas, né? Sendo recebido para ser ungido. Quando Laerte vai ser recebido para ser ungido, esse é o jeito de Homero de preparar a cena para Laerte ter um encontro sexual com aquela moça que o está ungindo. Ele vai tomar um banho nu de óleo. Tá? Então, o que acontece? Aqui, possivelmente, né, Laerte de Ítaca, né? Aqui, possivelmente, o fariseu, a hora que está olhando aquela cena, ele está antecipando, possivelmente ele está antecipando o que depois será um encontro de imoralidade. Tá? Que efetivamente não é o que acontece. Aliás, quando a gente percebe que existe essa possibilidade, obviamente eu estou especulando aqui, mas pensando em contexto cultural, é bastante razoável imaginar que o que o fariseu está antecipando é que, daqui a gente já sabe onde vai dar. Quando no lugar de acontecer a cópula no final, o que acontece de fato é um perdão de pecados, peraí, eu tinha antecipado um negócio. Plot twist master. Não, e conecta de novo com Oséias, né? Exato. Fica muito mais visível. Exato. Eu não sabia disso, não. Para mim, é um elemento novo nessa história que fica um hiperlink para Oséias muito grande. Assim, fica assim, bem gritante. É muito interessante isso. Ele amplia muito aí. Uma coisa que é importante, você fala de perdão, né? Uma coisa que é importante a gente dizer, talvez, que a gente não falou, são as diferentes
os diferentes usos da unção, de ungir. Né? Então a gente tem a unção no Antigo Testamento para capacitar. profeta tem um termo que é bem complicado, mas para reis e sacerdotes com certeza você tem esse ato de ungir. A primeira unção acontece numa pedra. A primeira unção que acontece da Bíblia é Jacó no portal entre céus e terra. Ele unge a pedra que ele inclinou a cabeça. E até então, daí para frente, quem recebe essa unção, ele é portal entre os homens e Deus. Então legal. você tem desde o rei que decide as decisões de Deus para o povo e traz as coisas do povo para Deus, e o sacerdote é a mesma coisa. Então isso é unção, são os ungidos, que no grego é os Cristos, tá? É Cristo. Então isso é uma coisa. Você tem a unção que acontece em Mateus e Marcos, que é uma unção que é ungido, que é para quando você tem um defunto, mas é uma pessoa honrada, importante, você unge, faz tipo um bálsamo, será que é essa palavra? Mas você unge, que acontece no texto de João, que quem faz isso é Nicodemos, com Jesus. Ele prepara o corpo depois da crucificação. Mas quem antecede é uma mulher também, que ela unge os pés. Alguns falam que é a mesma dessa, talvez Lucas está usando em outra história. Tem gente que fala que isso estava acontecendo demais, apesar que é meio raro isso aqui acontecer. Independente, a gente não vai entrar nessa, mas assim, é ungido antecipando a morte. Aliás, é dito isso, antecipando a morte de Jesus. No texto fica ela ungiu. Nesse caso não é isso, certo? Nesse caso, o texto não diz o que é. Fontana trouxe uma outra versão. Faltou ainda mais uma questão. Qual? Do uso do óleo, né? Ele tem você uso tem cosmético. Para cosmético, né? No caso do perfume, no caso, né? E ele tem Para o uso... curar, né? Oi? Para curar Isso feridas. como remédio, né? Na ferida e tal. E hoje até o pessoal usa... E nem só na ferida, né? Minha esposa usa muito óleo lá. O óleo é para... Não é só feridas, é para doenças, para febre. Sim. E muito bons. E até muitos extratos até farmacológicos, eles têm... Foi se descobrir as propriedades farmacológicas a partir de... esse povo sempre usou essa coisa para quando tinha determinada dor, assim. Enfim, mas aí depois eu tenho uma tese para falar. Mas aqui, na questão que eu quero trazer aqui, nesse caso o texto não fala o que é. Uhum. Fontana trouxe a especulação na cabeça de um fariseu, talvez ali vindo de uma prostituta. De qualquer jeito, o que Jesus elogia... Aliás, o óleo não é nem tão enfatizado nesse texto de Lucas. Não, é porque perfume no alabastro. Assim, a imagem que me vem à mente me lembra muito a Odisseia, tá? Tem diversos episódios. Quando você lê a Odisseia de Homero, você tem diversos episódios. Eu citei o de Laerte, porque em Laerte, de fato... Laerte era um mulherengo na história da Odisseia. Mas, de fato, na história de Laerte, você tem essa questão sexual depois. Mas você tem diversos episódios nos quais, depois de uma batalha, quando eles chegam depois de uma longa viagem, as servas são trazidas para que eles tomem um banho e sejam ungidos. É quase uma massagem também, banho né? Bom, tem uma massagem nessa história, banho caprichado. É aquele um banho negócio caprichado. para relaxar, vai ter massagem. Que pode ou não ter uma conotação sexual, muitas vezes tem. Porque a volta de guerra também. E olha só, isso aí seria só na cabeça do fariseu ou de outras pessoas que estavam nessa sala? Não, possivelmente geral. O fariseu ele está trazendo a questão o que o Fontana está trazendo é que assim, Lucas está nas entrelinhas trazendo essa narrativa do fariseu. Estou falando assim, o que o Lucas está... Fontana está falando de Lucas. Então, tá aqui. E que não necessariamente nem na hora, tá? Mas ele tá trazendo essa narrativa. Mas o que eu disse foi só na possibilidade de outros estarem também considerando. O que tem menos especulação, é possível, sim, o que dá para trabalhar no texto menos
mais claro, vamos dizer assim. Sem tanto chute. Não é nem chute, não é né? nem Sem chute, tanta mas assim, justificativa. com mais certeza mais uma vez o Lucas está fazendo contrastes. Sim, não tenha dúvida. E Jesus está fazendo, porque é comum. Então ele está fazendo assim, a pessoa que era improvável ou que não deveria está super certa, fazendo mais do que deveria, e a pessoa que deveria estar enxergando não está super cego. Quem a se pessoa gaba de ver aquela, tudo não está vendo. É aquela, e quem ele considera que não vê está vendo. Lázaro indo para o céu e o rico indo para o inferno. É essa inversão que era muito comum nas histórias em Lucas, e você vai ver isso aqui, ó, fazendo essa virada. Nessa série a humor gente tem tem isso, visto né? isso, né? Nos encontros. No humor tem isso. No aquele humor negócio tem do isso, absurdo nas você parábolas virar, de Jesus tem isso. Você tá olhando o cisco no olho dos outros, mas você não tá vendo a trave no cisco. Você fala, gente, que exagero, pra quê? Não precisa nem... Nos Mas encontros de já Jesus se tem isso. A gravei, gente tá vendo isso nessa série. Sim, Acontece direto isso, né? Isso, e é interessante que Jesus põe que esse cara... E aí, isso é uma coisa assim bacana, né? A quem muito foi perdoado. Essa é a lição. Jesus, tudo isso aqui está sendo colocado com Jesus virando. E, cara, agora deixa eu falar um negócio. Uma coisa que é interessante. Facilmente, com uma visão moralista desse texto, a gente fala assim, então quer dizer que eu vou pecar para poder ser mais amado? Ou, assim... Paulo vai trazer trata isso. disso, Onde superabundou o pecado, superabunda a graça. Mas por isso eu vou pecar? Para que... Não, de maneira nenhuma. Quando eu lia isso em Romano... É Romano, certo? Romano. Quando eu li em Romano, eu falava, nossa, que argumentinho ruim de Paulo. Mas não é, né? É porque ele tá... É uma coisa quase como assim... Era comum isso, né? Era meio arrogante eu falar que era argumentinho ruim, mas assim... Ele tá fazendo essa... Sim. Qual que é o nome desse negócio dele? Diatribe. Diatribe. Então ele tá assim, tal. Ele faz as perguntas, e às vezes ele faz uma pergunta. É quase como se ele estivesse dialogando com ele mesmo no passado. Eu gosto... John Stott traz essa visão. É um estilo de linguagem, mas ele está dialogando com o Paulo fariseu. Então ele está... Então, você tá fazendo? Ele fala. E ele fala mais pra frente, depois do encontro com Jesus. Não, tal. Então é quase isso aqui, assim. Ele tá... quem mais foi perdoado, mais vai ser grato. Isso é tão verdade. E é mais legal que não é ser grato. A palavra que ele usa é ama mais. Ama mais. Esse é maravilhoso também. E que, na verdade, tem a ver com... Porque ser grato pode ser um constrangimento só. Não, amar mais é um... E que, na verdade, no final das contas, tem a ver com uma percepção a respeito de si mesmo, né? Porque o tamanho do perdão... quase o mesmo tamanho, mas ele achava que não, né? Que é o que o Marcos falou. Então, às vezes, o cara... Você pressupõe que o cara tá achando que... Por isso que eu achei engraçada a frase de Jesus. Não, então como você tá tão legal, tão bem... Você tá então ótimo. Você não vai exagerar nas suas ações. Você tá achando exagerada, moça, né? Então, assim, você que é legalzão, você que quase que assim, eu vim pros que são doentes. Você que não precisa de perdão. Não, mas Poderia olha ser só, essa olha que coisa genial de Jesus, na minha opinião. Se Jesus chega e fala assim, você não se enxerga, você não se percebe, você não sabe que você é tão pecador quanto essa pessoa, até mais. Isso que ele Jesus tá não falando. faz isso. Mas de outra maneira. Ele tá fazendo isso, mas não tá. Porque assim, se ele faz isso, tem um impacto de reação. Quando Jesus fala, você não tem tanto pecado quanto ela aqui, não. E aí você vai ficar desse jeito frio. Por isso que ela tá exagerando. Só que quando ela tá exagerando, porque ela é pecadora, você tem razão nisso também. Ela é demais, e ela tá, e eu vou falar, e ela tem os pecados perdoados. Olha só, quando Jesus conta a história também em Lucas sobre o fariseu e publicano, que um bate no peito perdoado e faz só um sai perdoado. Era o que reconheceu. Eu não sou nem digno de levantar os olhos. E aí, essa é a parada, o tempo todo essa é a temática de Jesus. Está dizendo, realmente, vocês não têm, e porque vocês não têm muito pecado, vocês nunca vão enxergar o óbvio. E aí, é um convite, é uma reflexão. Eu quero enxergar. Não, mas se você enxergar, você tem que ser bastante pecador. E a lógica não é, então eu vou pecar? Não, só olha melhor para você mesmo. Exatamente. Então, mas assim, tem uma a ver construção... com se perceber. Tem uma construção muito interessante aí. Cara, olha melhor para si mesmo, mas ele fala um outro negócio, que é isso. Mas Jesus fala, olha melhor para essa pessoa aqui. E isso para mim é muito impactante.
Não é nem pra si mesmo. Para de olhar pra si mesmo, que você não tá enxergando a... Olha melhor pra essa pessoa aqui. Vê bem o que ela tá fazendo. Vou brincar com a minha própria especulação aqui, tá? Não tô dizendo que eu pregaria dessa forma. Mas vou brincar com a minha própria especulação aqui. Da questão da sensualidade. Da questão da sexualidade. Você percebeu que eu acabei de chegar de viagem e eu mereci um banho. E essa moça não me deu o banho que eu deveria receber. Mas é só os meus pés que ela beija? É só os pés que ela ungiu? Por que você acha que é só o pé? Ele não usa a palavra só. Quem está colocando a palavra só sou eu. Mas você percebe que assim... Você não sacou que isso daqui é arrependimento? Não é sedução? Você não reparou que é lágrimas? É lágrimas. Isso aqui não Você tem não a ver percebeu com... que isso aqui é dor? E tudo isso eu tô criando. Não, mas agora, mas o tem, fato de o fato que de Jesus... ser lágrima, cara, Agora, já muda o texto totalmente traz lágrimas, é já isso. muda o... Se alguém tava com alguma interpretação de sensualidade, tipo... bom. Né? já Agora, tá soluçando, cara. agora, tira a sensualidade da história, que é a minha especulação, Sim. certo? E tira todas as partes que eu acrescentei, do só, do pé. O pé tá lá, né? Que é só no pé, o pé tá lá. Mas voltar para o texto. O convite que Jesus faz não é olhe para dentro de si. É olhe para essa mulher. Isso ele fala. Isso efetivamente é o que ele faz. Simão, olha para essa mulher aqui. Vê essa mulher? Tipo... Né? É interessante, porque Como até não então, ver? aquele fariseu só olhou para o que Ela aquela mulher representava. fez e ele não fez. E aí Jesus quase que fala assim, vamos continuar então o que ela fez e você não fez. O fariseu, Só que ele antes pega do outra pecado, coisa. né? O que você não fez foi me tratar bem. Ela fez. o fariseu reclamou, né, para si mesmo que Jesus não sabia quem era essa mulher, mas no final das contas é só o fariseu que não sabe quem era. Né? Putz, Jesus isso, sabe, a Steve. mulher sabe também, mas o fariseu... O cara ia assim, Não né, entendeu. Vitor? No Ele não final tá das olhando, contas, à medida que ele diz, olha para ela, pro que ela tá fazendo, Sim, não deixa de ser isso. tome consciência Não, da, aquele da fariseu... coisa ridícula que você é, como todos Isso são. muda tudo. Sim. Isso muda tudo. Ele não... O religioso não sabia nem quem era Jesus e nem quem era aquela mulher. E nem aí- quem era ele próprio. Exato. Ele não Então, tem ele é o noção único dele. perdidinho Agora, ali. isso- Agora, o único que tá perdidinho tá na sua casa. Tem uma coisa que é legal, que é meio frase de efeito, mas eu acho que é legal, que é assim. Quando você chama Jesus para entrar na tua casa, vai entrar mais gente que talvez você não estava esperando. Putz, Eu acho que é isso. Isso não é... Mas é um negócio que tá assim... Entrou um elemento que aquele cara não soube lidar e que Jesus trouxe pro Destoou. centro... E que virou centro. que destoou, virou centro e despiu, já pegando o mesmo... Despiu aquele religioso na frente de todo mundo. Assim, ó, sem ser irresponsável com as especulações, falar do que dá para falar desse texto, o que está acontecendo aqui, eu acho que é isso mesmo, quando Jesus vem, especialmente, Jesus vem aqui num tipo de revelação absolutamente especial. Ele vai perdoar pecado, ele vai mostrar para esse fariseu e para aquelas outras pessoas. Veja só, esse E pra fariseu... mulher. E para a mulher, sem dúvida. Não, né? Ele vai mostrar que ele perdoa pecado. Olha que coisa extraordinária, que privilégio que essas pessoas tiveram de assistir isso. E aí, Jesus está ali se revelando como quem ele de fato é, como homem, vindo de algo absolutamente transcendente, com uma natureza absolutamente transcendental. Divina. Totalmente outra e divina. E na linha da frase de efeito, a gente não pode articular, dizer grandes coisas, ensinar grandes coisas a respeito de alguém que é totalmente outro, o totalmente distinto, se a gente sequer está disposto a olhar para o outro, que é tão gente quanto a gente, que é tão próximo e imanente quanto é possível ser eu humano e você humano aqui. Vai a tese de Tiago, né? Quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê?
né? João. João. Irmão. João, né? E se não ama o seu próximo... Quem vê. O Tiago falou alguma Tiago coisa também fala isso, mas diferente. de outras palavras. É que não que não vê, mas você não ama. Agora, Lucas usa essa história para introduzir as mulheres que seguiam a Jesus e sustentavam Jesus. Isso eu acho que é muito legal, porque logo depois, essa história é a história que vai falar que eles iam nas cidades, andavam com os 12 sobre a justiça ali, me lembra. Agora é difícil tirar o Oséias da cabeça, porque assim, andava com os 12, andava ali, Livro e aí dos 12 profetas. tinham as mulheres, e não é o Oséias que fez o gol contra, tá? Eu tinha certeza! tinha certeza que ele ia sair. Você sabe que ele cochichou? Eu já sabia que o TDAH dele, sei lá o que ele tem. Mandou ele pra fora do estádio. Mandou ele... Não, ele mandou esse dia numa pregação. Ah, sim? Não Sim. ninguém Quem entendeu deu nada. CTPI, cara. É mesmo, nem foi Lembrei, aqui na esqueci. vila. Tem que contar pro pessoal da vila que não tá sabendo. Mas assim, e é interessante que ele fala o seguinte logo depois. Os 12 estavam com Jesus, né? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Aí vai começar a apresentar as mulheres que iam nas cidades pregar o evangelho junto com Jesus. Então essa história assim, eu vou contar uma das histórias. É quase como o Lucas falava, vou dar uma das histórias. Antes de vocês ficarem querendo julgar, antes de vocês falarem que ele não deve ser Messias, ou quem segue ele. E aí, nas outras, ele só faz... já vou fazer o disclaimer. Que foram mulheres que foram curadas de espíritos, doenças e vamos lá. Aí vai tum. Interessante como nem ouse questionar se Jesus escolheu bem ou não. Porque aqui é quase como o Lucas trazendo essa... E depois vai para a mulher, Zirofenícia? Não é não. Mas ele tá sempre trazendo. E aí vai ter o problema com a mãe de Jesus e os irmãos. Mas assim, essa história muda tudo isso, né? Tem um ponto interessante ainda nessa tese de Jesus. Como ela olhando para Jesus como algo divino, né? Ele se apresenta assim para ela quando ele perdoa pecados. Mas ela, por exemplo, tem duas palavras que são usadas aí, que se a gente for olhar para o Antigo Testamento, tem muito a ver. Ela se ajoelhou, ajoelhada aqui, veja essa mulher está ajoelhada aqui, e depois quando fala de beijar os pés. No Antigo Testamento, Fontana, no hebraico, as palavras para adoração, duas delas podem ser entendidas como assim, esse ajoelhar, porque era o que se fazia diante das estátuas. E até o verbo beijar, de beijar o pé da estátua, né, do ídolo. Sim. Enfim, então tem essa figura divina, de adoração até, porque o que ela está fazendo aqui é uma adoração. Isso, Porque, de novo, ela entendeu que esse cara, que o cara está considerando se é profeta, está questionando, tipo, profeta, acho que nem é. Cara, ela foi muito além. Ela está cumprindo o papel do povo de Deus. Isso. E Oséias. Cara, na linha do Zaqueu, seu camelo passando no buraco da agulha, isso aqui é Gomer sendo perdoada de uma vez por todas, cara. Isso é poderoso, viu? E é o povo, cara. Exato. Do qual ele fazia parte, Cara, só que mas ele não percebeu, porque para ele achava que ele não era a Gomer. Mas isso é muito interessante, porque então, o foco da história vai muito pro fariseu, mas a história encerra o arco com Jesus e aquela mulher. O fariseu some, parece que eles nem estão mais dentro da casa. Virou fumaça. Porque Já falamos sobre isso hoje. Falamos hoje. E aí ele chega e Jesus fala assim: seus pecados estão perdoados. E aí a multidão começa: quem é esse que perdoa pecados? Que algumas vezes Jesus solta O cara essa, importante sumiu. E aí ele pega e fala: a tua fé te salvou, vai em paz. E isso, quando é uma cura, a gente sempre fica na discussão. A tua Salvou fé o te quê? curou, te salvou. É verdade. Tá. Aqui não tem discussão. Claramente Aqui é reconciliação com Deus. reconciliação com Deus. A tua fé te salvou. Salvou. A gente pode falar, salvou de julgamentos. Nada, essa mulher está sendo julgada agora mesmo. Ela ainda está... Não, te salvou de... Eu sei porque... É quase como Jesus falando. Eu entendo, eu sei porque você está chorando tanto. Tá? Você está chorando tanto.
E essas lágrimas, elas não se preocupem. Você vai levantar em paz. É a última vez que Não você está vai chorar desse desperdiçando jeito. nenhuma delas, né? Esse choro descontrolado, tem algumas vezes na Bíblia, né? Sim. E é muito interessante. Ana chorando descontroladamente, eles achando que é o profeta, em vez de... que é a cegueira, né, do profeta. Do sacerdote, mesma coisa, né? Aquele que Literalmente deveria- é a cegueira, que depois ele é cego mesmo. Que era a cegueira dos filhos dele, contando no texto bíblico como ele pensa que ela está bêbada, mostrando tanto que o sacerdote não consegue que o nem nosso sequer olhar ver. humano de quem é religioso e até se pressupõe levando Jesus, a gente está Então, enxergando assim, tudo torto. quando você tem uma pessoa chorando e uma avaliação muito mal desse choro, é o texto bíblico dizendo quem deveria estar enxergando não está enxergando. Esse fariseu, ao invés de se compadecer com essa mulher chorando, ele destilou o seu principal julgamento, seu veneno. O próprio evangelho traz guias cegos, né? Isso. E Jesus, que Os ele mestres é o... da lei são Ele é o guias Deus que vê, né? Que Deus Sim, que apareceu o para Deus que Agar. vê. Deus que vê essa mulher de Deus que verdade. vê. Nossa, outra mulher chorando copiosamente. E esse ver de Agar, Deus que vê, às vezes é traduzido como o Deus que faz. Por quê? Sabe quando a gente fala a expressão, eu vou ver isso, não se preocupa não. Você já falou uma vez comigo, eu vou ver isso. Quando eu falo eu vou ver isso, não é que eu vou ver isso apenas. Eu vou resolver isso. Eu vou ver. Eu vi envolver, tanto, eu me importei ô, Marcos, tanto você que eu viu vou já tomar daquele uma negócio atitude. que se eu pedir para você fazer, não, vou ver isso. Não se preocupa não precisa mais falar. É o Então, verbo quando ver, fala, mas eu é o vou verbo ver, ver o muito Deus mais que forte. vê é o Deus que vê e Toma faz. uma providência. E faz, é isso. Que Deus abençoe quem for pregar. Espero que você tenha gostado. Se você está no YouTube, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo. A gente sempre lê os comentários. Se você está no Spotify, também pode curtir. E a gente se vê segunda que vem em mais um podcast. Tchau!